Então vamos lá, criou as três skills, né? Não mente não, hein? Tem que fazer. Não fez ainda, para e pausa o vídeo, vai lá e faz. Agora vamos falar um pouquinho sobre projetos. O que são projetos? O nome projeto, o termo projeto aqui acaba às vezes confundindo as pessoas. As pessoas acham que é assim, pô, Alexandre, eu tenho aqui, ó, principalmente quem usa o Cloud Code, né? Porque lá também tem projetos. Mas o pessoal fala, pô, tem um monte de conversa aqui, só que não aparece aqui para mim em projetos. O que é o projeto? A melhor definição que eu acho que pode ser dada para projeto é você criar um ambiente isolado para interagir, para poder construir, para poder pesquisar e que não se misture com as demais demandas que você criou aqui dentro do cloud. Ou que você pode invocar a qualquer momento no chat para fazer uma tarefa específica. Então, eu vou deixar um novo bate-papo aberto aqui só para a gente exemplificar. Então, aqui em projeto, quando você vai criar um projeto, eu vou chamar aqui projeto CIPAT 2026. O que você quer realizar nesse projeto? Aí você vai escrever aqui, isso aqui é para controlar ou para criar um pool de ideias da CIPAT. Então, vou botar aqui, criar pool de ideias para a CIPAT do ano. Aqui agora você consegue construir junto com o Cloud a estrutura desse projeto. Então, digamos assim, me ajude a criar um cronograma para a nossa CIPAT 2026. E aí eu vou botar aqui uma habilidade da minha empresa. Deixa eu ver aqui. Que é Power Contest. Está vendo? Eu criei uma habilidade só sobre a minha empresa, só sobre o conjunto de empresas do meu hub de desenvolvimento. Beleza. Aí eu vou clicar aqui, pum. O que ele vai fazer? Ele vai criar um chat uma estrutura de conteúdos vinculado ao projeto CIPAT 2026. E está isolado. Você vai perceber que tem uma caixinha azul agora aqui dentro do chat. Ele está isolando tudo isso para esse projeto CIPAT 2026. E aí eu posso remover, por exemplo, o resultado desse projeto depois. Eu posso mudar essa informação para outro projeto. Posso mudar o nome desse chat, por assim dizer, porque está vendo que ele nomeou como cronograma CIPAT 2026. Então, digamos que depois já não é mais o cronograma, que é o, sei lá, é a divulgação. Eu mudo o nome do chat sem problema nenhum, mas ele sempre vai estar vinculado aqui a esse projeto CIPAT 2026. Beleza? Então, quando a gente voltar aqui, ó, deixa eu pegar projetos, CIPAT 2026. Ó, ele já tem aqui um histórico do que eu fiz ligado a esse projeto. Então é como se eu criasse um cômodo e fosse colocando as informações ali. E sempre que eu quisesse falar do projeto CIPAT 2026, eu posso chamar ele dentro de um chat. Eu posso vir aqui. Aqui não, que eu já estou dentro do projeto, né? Tem que ser num chat. Então eu vou aqui, ó, novo chat. Clica aqui no maisinho e eu venho aqui, ó, em adicionar ao projeto e seleciono aqui o projeto, tá? Deu para entender? Conceito de projeto, grossamente falando, não vou ficar aqui me estendendo muito profundamente no que está por trás funcionando, mas basicamente pensa nisso. Cria uma caixinha e isola ela para você tratar o assunto sem ficar misturando com outras coisas. O projeto é muito legal, por exemplo, para você descrever a sua empresa, descrever o código de cultura, descrever os playbooks de rotinas da sua empresa, do seu setor. Ajuda pra caramba nessa questão. Beleza? Bom, então já entendemos o que são projetos, o que as habilidades, né? Habilidades, conectores e aplicativos aqui no personalizar. Então, quando a gente vem aqui em habilidades, a gente pode ter aqui os plugins, conectores e habilidades. E agora vamos falar um pouquinho sobre artefatos. O que são artefatos? Artefatos são ferramentas isoladas que você cria aqui dentro e que pode reutilizar dentro do cloud ou fora do cloud. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um artefato que eu criei, inclusive está disponível para quem é membro lá da comunidade, que é o... Cadê ele? Cadê?
aqui para cima, aqui. O que é isso? Esse aqui é uma ferramenta que eu criei, tem até vídeo meu no YouTube aí, no LinkedIn, no Instagram, onde eu mostrei ele na prática. O que eu criei? Eu peguei o meu projeto de People Analytics, se você que me acompanha há mais tempo, sabe que eu tenho um template de People Analytics com Power BI, muito famoso no Brasil todo, e várias empresas multinacionais, inclusive, usam ele. E eu criei, estou criando, na verdade, né, uma versão dele standalone sem precisar do Power BI, para você não ter que pagar o usuário, ter aquele trabalho de construir no Power BI. E ele literalmente funciona com um clique. Se você vier aqui, ó, vou pegar, deixa eu ver se eu acho a base dele, a planilha dele. Acho que é aqui. Tinha um download dele também. Aqui. Não está aparecendo para vocês a tela? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não vai. Então pega aí rapidinho. Deixa eu baixar ele aqui. Eu vou compartilhar aqui numa outra tela para eu poder mostrar ao vivo para vocês. Deixa eu entrar aqui. Já está até carregado já. Deixa eu alternar minha tela aqui para vocês verem. Ó, já está até carregado. Então, esse artefato aqui, ó, esse documentozinho que eu criei dentro do Cloud, eu segui toda uma estrutura, botei para ele lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse documento aqui, ele é isso daqui. Ele gera esse dashboard. Deixa eu ver se eu consigo limpar ele aqui. Deixa eu ver se ele vai limpar. Shift 5. Aí ele tá carregando, tá persistindo. Deixa eu ver se eu consigo limpar. Limpar dados salvos. Beleza. Ó. Então aqui, ó, não tem nada. Ué, cadê importar? Ele fala que tá. Ah, agora ele limpou. Aí, ó, tá vendo? Limpou. Então, qual que é a premissa desse artefato que eu criei? Toda vez que eu vier aqui jogar a planilha, ó, vou pegar aqui a planilha empregados, ó, e vou arrastar para cá, o que que ele vai fazer? Ele vai construir todos os meus dashboards desse artefato, ó. E ó, 5.000 funcionários tem na minha planilha, 4.212 ainda estão ativos, e ele já construiu todas as páginas aqui com o processo de ETL, de tratamento de dados que eu configurei. Ele já fez tudo só por eu clicar, arrastar e trazer a planilha para cá. Então, esse é um artefato. Isso é um artefato, tá? Isso aqui, eu construí esse artefato dentro do Cloud. Tenta você criar um aí, um artefato. O que é um artefato? Você vai vir no chat. Deixa eu voltar aqui para a nossa outra visualização e voltar. Cadê a tela? Acho que eu fechei a tela sem querer, mas vou restaurar ela aqui em algum lugar. Espera aí. Aqui. Aí, voltou. Beleza. Então, o que é o artefato? O artefato é você vir aqui no chat, por exemplo, ó, crie um artefato em HTML que me permita ler currículos em PDF e gerar um resumo sobre o perfil do candidato. É simples assim, mas não é. E eu vou explicar por que, enquanto ele está gerando ali, por que que é simples e por que que não é. O que que eu estou pedindo para ele? Ele vai criar um HTML, igual ele criou esse daqui, onde eu vou vir aqui, subir um currículo, ele vai ler o currículo e me devolver um relatório executivo. Por que que é simples e ele vai fazer? Porque ele tem essa habilidade de construir coisas, não só gerar conteúdo, gerar informações, mas de construir programas, aplicativos, páginas da web, sites. Então ele vai construir em HTML um mini aplicativo.
Quais que são as barreiras que você vai enfrentar quando você replicar esse prompt ou uma outra ideia que você tenha? Por exemplo, um artefato para ler o conto do pessoal através do arquivo de importação do relógio de ponto, do EFD lá. Ele vai precisar de estruturas que muitas das vezes não vai ter no navegador, não vai ter no cloud, como um mini banco de dados, uma estrutura de persistência de dados, porque senão o que acontece? Você lembra que eu acessei o artefato e quando eu dei uma limpeza de cache, um Shift Ctrl R ou um Ctrl F5, ele limpa os dados que estão ali no navegador, aí você perde os dados. Então imagina que você importou sua planilha de funcionários, sua ficha financeira, e ele gerou aquele dashboard bonitão. Mas sem querer você foi lá e limpou o cachê, ou a sua empresa tem a política de limpar o cachê de tempos em tempos para deixar o navegador mais rápido, e aí você perdeu os dados. Então ali eu construí a estrutura por trás, onde você tem um banco de dados que vai salvar aquelas informações num ambiente seguro, só seu. Então, embora você possa também construir um artefato aí, eu botei aquele artefato no mercado porque ali por trás tem um back-end, tem uma estrutura um pouco mais complexa que no primeiro momento vocês não vão conseguir construir. Mas enquanto a gente estava conversando aqui, eu percebo que ele foi construindo. Ele está construindo o artefato para ler currículos e te dar um retorno, um resumo. E aí entra o outro detalhe: você vai precisar de um plano pago do cloud. Enquanto ele está conversando ali com a gente, construindo, eu vou. Não era bem isso, não. Eu queria ver preços do cloud para mostrar para vocês e convencer vocês a assinarem. Por quê? O cloud, hoje ele está custando, deixa eu acessar aqui planos e preços. Cadê a tabela de preços? Equipe, console, vamos ver aqui. Ele tem o plano gratuito, ele tem o plano Pro, e é o que eu recomendo para vocês começarem. E ele custa R$ 92 por mês quando ele é cobrado anualmente. Se você assinar mensalmente, é R$ 110. Alexandre, pô, vou pagar R$ 110 reais no cloud? Cara, paga tranquilamente, fecha os olhos, paga. Se você assistir esse vídeo completo, essa aula completa, ou esse curso completo, se você estiver assistindo o curso, você vai ver que isso aqui se paga na primeira semana. Por quê? O tanto de economia de tempo que vai gerar seu e da sua equipe, paga isso aqui facilmente, tá? Tira o escorpião do bolso, não trata como despesa, trata como investimento. Hoje eu pago esse daqui, o de 550, sem arrependimento nenhum. E, na verdade, já estou estudando até em ir para um plano Enterprise, porque às vezes eu preciso usar tanto ele, tanto, que o de 550 teve uma vez que eu estourei, aí ele te bota de castigo, você tem que esperar algumas horas. Mas esse aqui dá suficientemente para você e uma pequena equipe usar tranquilamente, tá? Então, digamos que você é um gestor e tem uma equipe. Para você usar nas suas rotinas e para gerenciar a sua equipe, isso aqui dá tranquilamente. Então, pode investir tranquilamente. E aí, o que vai acontecer? Criou nosso artefato, tá vendo? Olha que bonitinho. Então, se você clicar aqui em baixar como HTML, ó, ele vai baixar e eu vou clicar em abrir. Ele vai abrir dentro da sua máquina, pode ver que está dentro do diretório da minha máquina. E se eu puxar um currículo para cá, deixa eu abrir aqui o meu LinkedIn e vamos testar ele ao vivo e a cores. Eu sei que aqui no LinkedIn você pode baixar aquele resumo do seu perfil, né, como se fosse um currículo. Eu vou fazer isso e vou jogar nele para ver o que ele traz de informação. Deixa eu só lembrar onde é que faz isso. Acho que aqui vem perfil, na reticências, salvar como PDF. Show. Aí vamos voltar lá no nosso artefato. Ó. Vou clicar aqui, Profile 2, subir e vou botar aqui que a vaga é para CEO de uma pequena empresa de consultoria. E vou clicar aqui. Por que eu falei que você vai precisar da sua conta do Cloud? Porque, ó, tá vendo que ele deu um erro aqui? Sabe o que é esse erro, provavelmente?
ele está tentando, como eu estou usando aqui localmente no artefato, ele está tentando ir lá na minha conta do cloud e ver se eu tenho crédito ou não na API ou na minha assinatura. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, provavelmente ele, como ele já vai estar dentro do cloud, ele vai entender que vai ter que usar o cloud mesmo. Ó, esqueci de botar aqui a empresa. Então aqui está funcionando dentro do próprio cloud. Então você pode salvar isso como um projeto, salvar o chat, favoritar o chat, porque ele vai fazer aqui usando a sua conta, a sua assinatura do Pro, desse plano aqui. Se eu quiser usar ele isoladamente, como eu fiz aqui, ó, direto da minha máquina, aí o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer com que ele se comunique com o cloud, com a API do cloud, ou da OpenAI, ou da Gemini. Inclusive, dá para fazer isso. Você pode conectar esses artefatos com sistemas totalmente à parte do ecossistema do cloud, tá? Então, olha que bacana. Vamos voltar lá para ver o que ele fez. Ah, ele não conseguiu interpretar a resposta. Aí você pode falar com ele aqui, ó, tá vendo? Chama ele aqui, fala, meu amiguinho, deu este erro ao tentar analisar um currículo, tanto no artefato isolado, como embedded no cloud, no cloud. Provavelmente ele vai falar que faltou conectar alguma coisa, definir alguma coisa. E aqui eu posso publicar esse artefato. Para publicar esse artefato, ele vai publicar no ambiente do cloud, aí você tem que habilitar isso. Não recomendo fazer. E se a gente olhar aqui por trás, no código, nada mais é do que ele fez o papel de um codificador, de um programador e construiu uma página HTML com funcionalidades específicas, tá? Então, olha que bacana, olha que poderoso isso é para o seu dia a dia dentro da sua organização. Enquanto ele constrói aqui, só voltando, deixa eu fechar meu LinkedIn, voltando no plano, o plano Pro, você consegue usar inclusive o Cloud Code. E aí você consegue construir aplicativos, consegue construir sites, páginas, tudo dentro do Cloud Cowork. Você pode usar o Cowork também na versão Pro e tem um limite de uso maior. Se você está com a sua conta gratuita aí, você já deve ter percebido que o limite vai assim, muito rápido. Na conta Pro ele dura um pouco mais e na conta Max nem se fala. Então aqui você tem, sei lá, 50 vezes mais, 20 vezes mais, não lembro exatamente do que o gratuito. E no que eu uso, eu tenho 20 vezes mais esse daqui. Então, se eu mostrar a minha tela aqui do Cowork, deixa eu mostrar aqui para vocês. Do Cowork, não, perdão, do desktop. E aí vai fazer sentido para vocês porque que eu uso ele. Ó, olha o tanto de projetos que eu tenho aqui no Code, né? Ou seja, são aplicativos, startups, páginas da web, sistemas complexos que eu estou revisando com o Cloud e que eu construí lá atrás, que eu estou revisando com o Cloud, porque ele também é fenomenal para isso, e que então eu preciso usar o de 550. E aqui, ó, até aproveitando, mostrar para vocês o Cowork rapidinho, enquanto ele processa lá. O Cowork, basicamente, ele faz tarefas é, autônomas. Então, eu botei para ele aqui, ó, faça um briefing diário e mande para mim. Aí ele faz aqui, ó, ele checa lá os meus compromissos, tudo que eu fiz no meu dia e gera um e-mail e manda para mim, tá? Manda lá no meu e-mail. Todo dia ele faz isso, manda no meu e-mail. E ele faz sem eu pedir. Ele fica ligado aqui no meu computador, ó. Ele usa o meu Google. Ah, eu tô em cima do negócio. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ele tá ligado no meu Google Calendar, no meu Gmail, e aí ele roda esse briefing todos os dias, 6 horas da manhã, ligado a esses processos. E roda sem eu pedir nada, tá? Totalmente autônomo. Então, pense em atividades que você poderia delegar para ele aí no seu negócio. Você quer um consultor de RH, por exemplo, fazer pesquisa de mercado, é, prospectar empresas, clientes para você tentar vender o seu serviço. Tem uma série de coisas. Digamos que você fez um anúncio no LinkedIn e
e quer baixar os perfis lá para você analisar o currículo e depois quer usar o próprio Cloud para analisar os currículos, você consegue montar esse fluxo todo aqui dentro do Cowork, tá? Consegue montar todo por aqui. E outra coisa, que você usa o mesmo conceito do Cowork, de atividades proativas, por exemplo, agendar uma tarefa recorrente. Acho que eu fiz aqui, eu fiz. Ah, emissão de nota fiscal. Eu consegui fazer ele entrar na minha empresa, acessar o site da prefeitura, usar o serviço e emitir uma nota fiscal. Então, se você tem vários clientes, isso acaba tomando tempo, você vai ter economia de tempo que ele vai fazer. Eu já usei para organizar diretório, ó, melhorar o SEO do meu canal no YouTube. Então, tem uma série de funcionalidades que você pode delegar para o Cowork e ele vai fazer de maneira autônoma. E o chat está aqui, o chat quem já está vendo lá na web, ele também fica no aplicativo desktop, tá? Mas aqui o Code, que é o que eu uso, cara, é fenomenal. Mais à frente, se vocês decidirem realmente avançar, recomendo fortemente que vocês usem o Cloud Code também. Então, deixa eu fechar aqui o notebook, voltar para cá, vamos ver se ele terminou lá. O leitor de currículo, se ele conseguiu resolver o problema. Voltar aqui no preview, dizer que fez alguma coisa aqui, ó, vamos ver. O limite máximo, tinha limite de token. Então vamos lá de novo no profile. Deixa eu ver se ainda está aqui o descritivo. Vou jogar aqui. Ele copiou o diretório. Copiar aqui, substituir e beleza. Vamos deixar ele rodando aí enquanto eu explico uma outra questão para vocês. Então, vale muito a pena pagar, tá? Não fica com usura, não. Fica achando que vai ser gasto, não. Se você souber usar direitinho, fizer tudo que eu estou falando aqui, vai usar muito bem, vai gerar uma economia de, sei lá, 5, 6, 7, às vezes 10 vezes esse valor em economia de horas para você todos os meses. Combinado? Vamos ver se ele leu o currículo. Olha só, leu. Ó que bacana. Então, análise de perfil do candidato Alexandre, tal. Resumo executivo. Fundador serial, com 12 anos, liderando empresa própria de consultoria em IA e analítica, combina visão estratégica, execução. Então, ele fez uma análise do meu perfil, os pontos fortes, alguns gaps. Então, ó, sem evidência de liderança de equipes maiores. Então, por quê? Provavelmente ele não, no meu perfil, não entrou experiência como coordenador de RH, como gerente administrativo e financeiro e diretor de controladoria. Ele focou muito provavelmente na minha bio e não nas experiências também. Então, por exemplo, eu tenho experiência em grandes empresas aqui, tranquilo. E aqui, ó, ele te deu, já dá a opção para você copiar o resumo em texto e analisar outro currículo. Então, ele fica uma ferramenta que você pode vir aqui e colocar outro currículo. Ele vai analisar outro currículo, ó. Vai voltar para cá para analisar outro currículo. Beleza? E aí lembra que eu falei do artefato? Ó, como eu cliquei em analisar outro currículo, cadê o currículo do Alexandre? A análise do currículo do Alexandre? Não ficou salvo. Então, naquele de People Analytics, eu construí uma estrutura que salva isso numa base de dados com o seu usuário e fica ali só para você revisitar, você utilizar a qualquer momento. Mas você também pode construir seus próprios artefatos. Beleza? Bacana até aqui, gostou? Se já foi útil para você, curte aí o canal, dá um like, compartilha com outros profissionais para que a gente possa fortalecer a cultura de um RH mais estratégico, de um RH mais proativo e que realmente gera resultado para as organizações. Beleza? Na sequência, então, nós vamos começar os módulos ou as aulas ou a parte desse vídeo, se você está assistindo esse aulão, onde a gente vai falar de processos especificamente. Então, vou falar de recrutamento e seleção, desde o anúncio até o feedback, como você pode usar o cloud, depois a parte de gestão, então PDIs, avaliações, onboarding, depois a parte mais operacional e burocrática, que é o DP, ali o payroll, a parte de rescisões, férias, ciclo de pessoal. Por último, o queridinho de todo mundo, que é o Analytics, o People Analytics, e aí eu vou me aprofundar um pouco naquele projeto que eu mostrei para poder apresentar para vocês e no final a gente faz um bate-papo aqui sobre os caminhos, as possibilidades que existem no RH com o uso da inteligência artificial generativa, nesse caso, nosso amigo Claudinho. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, até o próximo módulo, ou fica aí, se você está assistindo ao vivo, você já vai ficar aí comigo, a gente já vai continuar na sequência.